helicóptero, barricadas, tiros. Aí, ó, tá vendo jogando atirando, ó. Aí, ó, polícia atirando, ó. Bombas, prisões. Como é que vocês estão? Eu quero que vocês respondam pra gente como é que vocês estão. Estão tranquilos? Cenário de guerra. Não corre, não, senão esquece que a gente tá corrido, pô. Corre não, senão quem tá com medo de corrido, entendeu? Pode atirar. A atmosfera de confronto foi gerada por uma operação das polícias militar e civil que entraram em aldeias e fazendas retomadas por indígenas para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão com ordem da Justiça da Bahia e manifestações do Ministério Público. A ação se deu na terra indígena de Barra Velha do Monte Pascoal, atualmente o território que tem o processo de homologação de demarcações mais avançado do extremo sul da Bahia. Barra Velha aguarda apenas a assinatura do Ministério da Justiça para ser homologada como território tradicional indígena. Por esse e por outros motivos, a Operação Pacificar, deflagrada pelas polícias militar e civil no dia 20 de março, gerou controvérsia e foi duramente criticada por organizações indígenas e pelas defensorias públicas. Aquela operação não deveria ter sido deflagrada. Apesar do nome da operação ele ser a Operação Pacificar, ela não pacificou nada. Pelo contrário, ela acabou criando mais conflitos. O próprio Ministério dos Povos Indígenas se disse preocupado com a situação no extremo sul e solicitou informações sobre a decisão judicial que autorizou a operação. A Pacificar teve como objetivo cumprir 11 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão, e teve como alvos as aldeias Nova, Pé do Monte, Força dos Encantados, Corumbauzinho, Siriema e Vale das Palmeiras. Rodamos por algumas das estradas onde a polícia passou com 35 viaturas e 150 policiais. Visitamos as mesmas aldeias. Conversamos com alguns indígenas da lista de mandados de prisão ou que acabaram presos em flagrante naquele dia. Nessa área de retomada da Aldeia Nova, ouvimos relatos de abusos de autoridade e intimidação, inclusive contra crianças. Chegaram botando a mão, mandando colocar a mão das crianças para cima. Colocou criança de joelho no chão, menino de 12 anos, colocou a arma em cima para ajoelhar. Nessa fazenda, retomada pela comunidade da aldeia Encanto da Siriema, havia sinais de arrombamento. Alexandre Ribeiro, o Jitaí Pataxó, que não tinha um nome e nenhum mandado, foi um dos detidos. Sendo agressivo, batendo o pé de porta, né? Desrespeitando todo mundo. Perguntei por que nós estamos indo sem mandato. Sem nenhum mandato, sem nenhuma acusação. E nem eu sei entender por que levaram nós. A operação foi feita com muito critério, com muito cuidado. E nós não temos o registro oficial de nenhuma pessoa que tenha procurado as nossas unidades e registrado a ocorrência de que houve esse abuso. Nesse vídeo, os indígenas denunciam supostos tiros disparados pelos policiais. Aí, ó, tá vendo jogando atirando, ó. Aí, ó, polícia atirando. Já esse policial foi ferido no abdômen. Esse policial militar estava de colete, foi alvejado por um disparo de arma de fogo, foi ferido, foi expedido guia de lesão e foi feito exame de lesão corporal comprovando as lesões que ele sofreu oriundo desse disparo. A maioria dos mandados foi motivada por esbulho possessório, quando uma propriedade de terra é invadida ou tomada à força, além de crimes como agressão física, associação criminosa, porte ilegal de arma e roubo. Mas tamanho aparato policial despertou estranhamento. As defensorias públicas da Bahia e da União criticaram os mandados, especialmente nos casos de esbulho, já que as aldeias e retomadas estão dentro de terras indígenas demarcadas, mesmo que ainda não homologadas. Além de ser uma coisa pequena para uma operação dessa, né, causa estranheza justamente as autorizações para a prisão temporária. Os grileiros de terra no Brasil, quantas pessoas, né, esbulham a terra dos outros, têm o poder econômico, que nós sabemos disso, respondem esses crimes em liberdade a vida inteira, jamais são encarcerados. De repente, o indígena é encarcerado por esbulho possessório de uma terra que é dele.
nós temos ali uma área reivindicada como indígena, cujo processo de demarcação já tramita há décadas no Ministério da Justiça. Embora se diga nos autos se trata de invasão de propriedade privada, o que acontece são indígenas, são grupos indígenas reocupando essas áreas que estão dentro da área delimitada como terra indígena a ser demarcada pela União. A TV Bahia teve acesso aos autos do processo que culminou na operação. A ação foi autorizada pelo juiz Gustavo Vargas Quinamo, da comarca de Prado. Nos pedidos feitos à Justiça, a polícia ressaltou que os esbulhos vinham sempre acompanhados do uso da violência. Mas a acusação mais grave é a suposta existência de um grupo criminoso formado por indígenas que atuaria principalmente em localidades de Porto Seguro. A maioria dos pedidos de prisão é baseada apenas em relatos dos produtores rurais, à exceção dos casos de algumas lideranças indígenas. Aí o processo traz o que seriam evidências de agressões. No relatório de investigação criminal emitido pela Delegacia de Prado, consta que o grupo liderado por indígenas teria ligação com facções criminosas, que seriam responsáveis por fornecer fuzis, espingardas e pistolas para os pataxó. A Polícia Civil foi combater um grupo armado que estaria invadindo propriedades na zona rural do extremo sul do estado, cumprindo ordens judiciais e apreendendo esse farto armamento descrito. A Polícia Civil tinha alguns mandados de busca, certo? A Justiça mandou, nossa Polícia Civil apenas as cumpriu, né? Foram achadas armas, teve esse porte ilegal de armas e acabou tendo detenção de alguns indígenas. Os indígenas, com certeza, têm uma organização, sim, são bastante bem organizados, só não é uma organização criminosa. Os caras estão pegando em arma, invadindo propriedades, maltratando pessoas, e roubando café, e queimando mata, e derrubando as coisas. Nem um canivete, nem uma faca eles pegaram aqui. O principal alvo da operação não foi capturado. Nilson Berg Fonseca, o cacique Bacurau, da aldeia Vale da Palmeira, é apontado no processo como um dos líderes do grupo criminoso e, como diz no relatório, fugiu durante a ação da polícia. Ele também é conhecido como Binho e responde por pelo menos 10 processos criminais, entre eles roubo, agressão, sequestro e violência doméstica. A polícia não prendeu Binho, mas nós o encontramos dias depois da operação. Bacurau afirma que sofre perseguição, assédio judicial e é vítima de situações forjadas. Tem uma investigação, né, em cima das coisas, dos fatos que vêm acontecendo. Eles revertem toda a situação para sempre condenar os indígenas, perseguir, né, acuar a gente, né, na verdade, para a gente parar com a luta. Já eu pergunto você, que justiça é essa? São acusações desprovidas de justa causa e que têm como essência, como razão de existir, a tentativa de utilizar o sistema de justiça como uma ferramenta na luta contra a garantia do direito territorial. No final da operação, além da apreensão de armas, mais de 20 indígenas foram detidos, a maioria liberada em audiência de custódia. Apenas 4 mandados dos 11 foram cumpridos, 7 indígenas foram presos em flagrante. O restante foi conduzido para a averiguação. Os 4 indígenas, alvos de mandados, foram libertados após 30 dias e não tiveram as prisões temporárias renovadas. Eram os guarda penal que ficavam com racismo, aí eles entravam já falando bem assim dentro da cela. Os matadores assassinos. Aí falava que índio gosta de dormir num galho de pau e comer banana. 2 habeas corpus colocaram 7 indígenas em liberdade no dia 8 de abril. Tivemos acesso à decisão da desembargadora Ivone Bessa Ramos. No documento, ela destaca a incompetência da Justiça do Estado da Bahia para lidar com conflitos de terras indígenas, já que o julgamento da matéria é reservado exclusivamente à Justiça Federal. A magistrada ainda refuta a polícia e o juiz por terem considerado que os crimes em questão ocorreram independentes dos conflitos de terra indígena. Nenhum nome dos 7 indígenas libertados consta nos autos do processo que originou a operação policial. Eles foram presos em flagrante com a justificativa de preservação da ordem pública, na aldeia Vale da Palmeira, quando a polícia buscava por Binho. Em depoimento, os policiais disseram que apreenderam 8 armas de fogo no local.
Mas, destacou a desembargadora, o armamento não estava comprovadamente na posse dos indígenas. Atiraram no meu povo, implantaram arma dentro da minha comunidade, né? Prenderam meus filhos. Dias depois da soltura dos 7 pataxós, o juiz de Prado declinou da competência para seguir no processo e passou tudo para a Justiça Federal. Os últimos 4 indígenas presos foram então libertados. Aí eles falam que a gente tem arma, tem isso, tem aquilo, mas isso aqui não tem, não pegou nada aqui. Nossas armas aqui é nosso Tupã-Miamissu, nossos encantados da floresta. A Associação do Agronegócio do Extremo Sul da Bahia apresenta esse vídeo e diz que o homem que atira no drone é um indígena. E que essa casa teria sido destruída durante retomadas indígenas. A polícia que vem aqui só vem para proteger eles. Na próxima reportagem da série, conheça as histórias por trás dos que perderam a vida nos conflitos entre indígenas e fazendeiros. Fomos nos locais onde os confrontos mais violentos aconteceram. A minha irmã morreu abraçado comigo. Mas quem é que mata nessa guerra? Policiais realmente atuam como milicianos ao lado dos produtores rurais? É amanhã.